Então vamos lá, hoje vamos com mais um cliente nosso aqui, né? Agora o vídeo que a gente vai reagir é um trecho, também um corte, uma entrevista do Kim Kataguiri, do MBL, lá pro Vilela no podcast Inteligência. Então é um corte dele falando algumas questões de economia. Acho que dá pra gente pegar o Kim no pulo mais uma vez, né? O Kim já é freguês nosso aqui. Porque é aquele papo, tem gente que realmente acredita que o Kim Kataguiri é uma pessoa inteligente, alguma coisa acima da média. E assim, eu já mostrei pra vocês que ele é bem medíocre pra ser generoso com o Kim Kataguiri. E hoje nós vamos mostrar isso mais uma vez. Então, assim, bora pro vídeo. O governo tava frente ampla, né? Lulinha, paz e amor e etc. Ele assumiu o poder, já assumiu a ala mais radical do PT. Ele já falou que o Zé Dirceu tem que sair e aparecer pra brigar. Só um detalhe, tá? Pra contextualizar, galera. Esse vídeo aí, ele tem já... deve ter o quê? Um mês e meio, dois, talvez, tá? E aí também é bom pra gente ver se as previsões do senhor Kataguiri fizeram algum sentido, né? E vejam que ele já começa falando do Lulinha radical, que já tá dando pra gente perceber, tem muito mais a ver com discurso do que com prática, porque o governo continua totalmente pautado pela Faria Lima, né? A gente sabe que tá uma guerra contra o PPI, não assumiu ainda a nova diretoria da Petrobras, mas os indicadores já não são dos melhores, nós temos indicações ali para composição bastante complicadas, então a gente não sabe se vai ter queda do PPI, não teve queda de juros, o Haddad continua falando em arcabouço fiscal com âncora fiscal, superávit primário já no curto prazo, enfim, nada que destoie dos interesses do mercado, a não ser um discurso aqui do Lula, um tweetzinho ali da Gleisi Hoffmann, uma decisão um pouquinho mais assanhadinha ali do ministro Carlos Lupe, mas no mais, o governo Lula vem tocando a banda no mesmo ritmo que a Faria Lima gosta, né? Então, na prática, a gente já pode começar dizendo isso pro senhor Kim. Calma aí, senhor Kim, né? Parece-me que ficamos até então no discurso. Mas ok, vou te dar um desconto. Você falou isso aí há um mês e pouco atrás. Talvez você ainda estivesse esperando alguma coisa a mais do Lulinha. A gente aqui já sabe que o Lulinha é assim mesmo, a gente não espera muito para não se decepcionar. E eu gostaria realmente que o Zé Dirceu tivesse mais presente, que Zé Genuíno tivesse mais, porque se é para falar de petista, prefiro esses, né, do que Fernandos Haddades e coisas do gênero. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o senhor Kim Kataguiri tem mais para nos dizer. Zé Dirceu Então que... sai o tom conciliador e entra um tom mais forte, então, Não, campanha. de campanha, de perseguição política, né? O principal lema do governo agora é o grito que eles dão, né, dentro do Congresso Nacional e etc, é sem anistia. Acabaram de assumir a principal pauta deles, né? Ir atrás dos... Só um pouquinho, senhor Kim Kataguiri, só um pouquinho. Essa pauta, esse bordão, esse grito, primeiro que tá se resumindo a apenas isso, né? O que já preocupa bastante. Só um bordão, só um grito, só um chavão. O que é ruim. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala em sem anistia, a gente tá falando sem anistia para quem cometeu crimes. Então você tá defendendo quem cometeu crime, é isso? É isso? Porque aí, quando a gente fala sem anistia, é isso que a gente tá querendo dizer, olha... Né, tem um monte de crime aí, né? O Bolsonaro achou que, enfim, Código Penal lá era bingo e saiu bingando, né? A família dele lá, os meninos saíram bingando. Então o que a gente quer é que essas pessoas não tenham anistia. No meio do caminho morreu, sei lá, 700 mil brasileiros. Quantos? Maioria, com certeza, não precisava necessariamente ter morrido se eu tivesse tido uma política um pouco mais preocupada, né, com o Brasil. Então, peraí, não estou entendendo, senhor Kim Kataguiri, não estou entendendo. Então, o senhor está defendendo a anistia, é isso? Você quer que as pessoas que cometeram crimes não paguem pelos seus crimes, é isso? Não sei, explica aí melhor para nós, senhor Kim.
adversários políticos, né? Então, é um governo... Não que eu defenda qualquer um que tenha cometido crime, pra mim também não tem que ser detido pra ninguém. Cometeu crime, acabou, tem que ser punido por isso. Eu acho que aí ele se ligou, né? Opa, vai... Que a galera percebe que eu tô defendendo que a galera não seja punida pelos seus crimes. Sim, porque a anistia é isso, não é inimigos políticos. Até porque a dinâmica da política burguesa, ela segue sem maiores solavancos aqui no Brasil, tá? A questão não é essa. A questão é que, mesmo para padrões da política burguesa, se avançaram alguns sinais ali, né? E agora faz parte, inclusive, da própria tradição da política burguesa trazer algumas coisas de volta para suas caixinhas, porque isso serve à ideologia, vamos lembrar isso. Às vezes, quando roda algum tipo de gente que fez um tipo de merda que nem a família Bolsonaro, não quer dizer que o sistema funcione, que isso aqui realmente é uma democracia, que o direito burguês ele realmente é algo que a gente pode esperar que funcione. Não é isso, mas assim, algumas coisas às vezes precisam acontecer para que a ideologia possa continuar operando e dizer assim, viu? Olha só como de fato é democrático aqui mesmo, aqui é o império da lei. Né? Quando na prática o que a gente viu? Se qualquer governo do PT fizesse 1/10, uma pequena fração dos crimes cometidos no governo Bolsonaro, não tinha durado 2 anos, não tinha durado 1 ano. Né? A Dilma caiu por muito menos, sem cometer qualquer tipo de crime. Né? Enquanto que o Bolsonaro completou os 4 anos de mandato. Então, essas coisas elas são utilizadas pela democracia burguesa não para fazer justiça, não para cumprir a lei, não porque nós somos todos iguais perante a lei, mas para alimentar a ideologia. Por isso que, eventualmente, alguns dos seus parceiros de menor importância acabam rodando. Tá? Mas, no mais, o jogo político burguês está funcionando bem. Então, ninguém quer enquadrar adversários políticos. O que a gente quer é responsabilização pelos crimes que cometeram. Agora, isso é a principal pauta do governo que acabou de assumir? Porra, vai ser o... E o Lula vai ser agora e o Bolsonaro. Antigamente tudo que acontecia era... E o Lula? Isso. E agora tudo que acontece agora... e o Bolsonaro? É claro. É o velho discurso da herança maldita, né? É. Que, assim, o Lula... Se o Lula usava a herança maldita com o Fernando Henrique... Porra! Que fez o plano real. Porra! Vou contar pros mais jovens, tá? Assim, gente... O desemprego na era Fernando Henrique nunca baixou dos 2 dígitos. O Brasil era o país do desemprego. O Brasil era o país do salário mínimo inferior a $50. O Brasil é o país da estabilização econômica com uma taxa de juros de 50% ao ano. Se hoje a gente está tendo seminário com o Stiglitz aqui dizendo que o nosso juro é abusivo, é extorsivo, o nosso juro mata, nosso juro é 13. Imagina um juro de 50 e poucos. Então, assim... A estabilização do plano real foi importante? Foi. Poderia haver outra forma de estabilizar sem esse custo? Poderia. Agora, vamos falar da concretude da realidade material? Vamos. Sim, houve uma estabilização, isso no longo prazo trouxe a capacidade de organizar nossa economia, mas a forma como foi feita essa estabilização teve um custo social pesadíssimo. Pesadíssimo. E quem vocês acham que pagou a conta desse custo social? Quem que sempre paga a conta de qualquer custo social de ajuste? Vocês já viram ajuste para banqueiro? Vocês já viram ajuste para latifundiário? Vocês já viram ajuste para fundo de investimento? Não. Ajuste é 100% das vezes para a classe trabalhadora. É ela que pagou esse ajuste. Por isso que o PT na época ficou contra. Mas não era só o PT, era toda a esquerda. Porque nós já tínhamos vários planos econômicos fracassados e o debate econômico é sempre tão turvo, tão misturado, ainda mais numa época que se estava descobrindo o que estava por trás da nossa inflação. Foi necessário desenvolver a tese da inflação inercial, que não era algo ainda estudado na Academia de Economia, para realmente compreendermos a nossa inflação, para que aí a gente pudesse desenvolver mecanismos para estancar o fenômeno inflacionário. Além do que, não menos importante, uma renegociação de dívida externa que nos deu a possibilidade de conseguir alguma reserva de dólares e corrigir o nosso verdadeiro problema da época, que era a falta de dólares. Então, assim, o Lula podia falar em herança maldita. Boa parte disso é jogo político.
Agora, dizer que o Brasil era uma maravilha, não, o Brasil não era. Era uma taxa de juros de 50%, não tinha dólar, o desemprego era elevado, a infraestrutura do Brasil era absolutamente devastada, porque os liberais falando do governo Fernando Henrique parece que era uma maravilha o troço. Gente, longe de ser. A condição de vida da classe trabalhadora no governo Fernando Henrique e no governo Sarney, foi o auge da superinflação, era praticamente a mesma. A mesma, porque havia um fenômeno inflacionário descontrolado que desorganizava a economia na época do Sarney, e isso prejudicava a qualidade de vida da classe trabalhadora, mas do outro lado não se tinha uma inflação, mas se tinha uma restrição ao consumo brutal, um desemprego brutal, uma renda absolutamente insuficiente, uma taxa de juros proibitiva, enfim. A condição não mudou ali. Houve algum ganho para a classe trabalhadora nos áureos tempos do governo do PT, que já era uma outra realidade, o Brasil crescia, já tinham programas sociais, programas de redistribuição de renda, a economia estava mais aquecida, demanda elevada, desemprego caindo, taxa de juros ainda alta, mas muito, muito, incomparavelmente menor. Então o Lula podia falar assim, herança maldita. É lógico, a gente tem que saber que há uma dimensão política nesse tipo de discurso, e sempre vai haver, e havia, evidentemente. Agora vamos entender uma coisa. Quando os liberais vêm falar do governo Fernando Henrique, era isso. Era um governo que plataforma de petróleo afundava em alto mar. Tamanha a crise infraestrutural de abandono do Brasil. Que também não foi só culpa do Fernando Henrique, tá? Porque isso era uma coisa que vinha se arrastando já há décadas, de toda a implosão do Estado Nacional brasileiro produzido pelos militares, né? Daquele projeto de Estado Nacional que engatinhou ali com o varguismo, cheio de problemas, etc., mas que depois foi implodido, né, com a crise da dívida externa produzida pelos militares. E uma outra coisa, o plano de estabilização econômica não foi nem feito no governo Fernando Henrique, muito menos pelo Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso, ele é sociólogo. Ele era o ministro da Economia apenas para ser o agente político naquele momento. Entretanto, aquilo foi feito no governo Itamar Franco, tá? Num momento político muito atípico da nossa história, um momento político onde a nova república há pouco havia se estabelecido, havia uma crise política arrastada desde o fim do regime militar, o impeachment do Collor, que colocava toda aquela classe política que era uma classe política nascida na ditadura, que não era acostumada com o que estava se organizando em termos de democracia burguesa no Brasil, e que, portanto, se teve ali alguma janela de oportunidade para arranjos políticos que não são mais possíveis hoje em dia na nossa política. Então, assim, quem fez o Plano Real foi uma equipe econômica que basicamente trazia de volta a ideia do André Lara Rezende e do Pércio Árida, que estavam ali sistematizando a questão da inflação inercial, que para quem não entende o economês, é quando a inflação do passado gera a inflação do futuro, e isso é uma armadilha que a economia entra, muito difícil de sair, e por isso os planos de estabilização não davam certo. E para além disso, era também necessário algum colchão de dólares para evitar o nosso problema crônico, que era a falta de dólares. Pois bem, quem fez isso em termos de arranjo econômico não tem nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era um ente político. Era o ente político representante do PSDB paulista, tá? Que era, assim, o herdeiro natural do udenismo, né? Que chegou aqui no Brasil para representar os interesses dos Estados Unidos na política nacional. Esse era o FHC. Então, não foi feito pelo FHC e nem foi no governo do FHC que isso aconteceu. O que o FHC conseguiu fazer foi quebrar o Brasil 3 vezes e ir com o Pires na mão lá para o FMI, porque era necessário sempre essa questão dos dólares. Então, ele entrega o Brasil para o Lula com um alto desemprego, com uma alta taxa de juros e com uma infraestrutura totalmente capenga, demanda retraída por falta de renda. Então, não tem nada de maravilha, tá? Por isso que teve muito movimento na época fora FHC, a esquerda estava na rua pedindo por causa do nível de desemprego. A pauta da época era o desemprego.
Assim como a pauta da época do Sarney era a crise da dívida externa, durante os 8 anos do FHC, a pauta foi sempre o desemprego. Então, quer dizer, não estava nem um pouco bom para a classe trabalhadora. Tá? Nem um pouco bom para a classe trabalhadora. Vamos lá, vamos continuar ouvindo o Sr. Kim aqui. Olha a taxa de juros, a inflação do que, né, porra, que o Itamar pegou, que o Fernando Henrique pegou como ministro da Fazenda, que ele entregou pro Lula de tripé macroeconômico, de responsabilidade fiscal, que o Lula depois admitiu. Nem estava completo esse arcabouço econômico ainda, tá? E a taxa de juros era muito alta quando o FHC entregou pro Lula. Não era mais aquela, chegou a 70%, se eu não me engano, mas com certeza passou dos 50%, 54%, uma coisa assim. Já não era mais tão alta, mas ainda assim era bem alta. Que o PT errou ao votar contra o Plano Real. Ele se chamava de herança maldita. Imagina o Bolsonaro que, de fato, deixou um rombo de 400 bilhões de reais. De fato, tem uma herança maldita do governo Bolsonaro economicamente. 400 milhões é o rombo? 400 bi, é. Bilhões. E o que... A gente tem que entender assim, não há um rombo no sentido assim, nossa, e agora? Faltou esse dinheiro todo, de onde é que nós vamos tirar? Isso não existe, tá? O governo se financia gastando, isso tudo foi pago, não há problema nenhum de financiamento do Estado, tá? Quando a gente fala em rombo, e até podemos utilizar essa expressão, embora eu acho que ela não é muito educativa, é porque há uma previsão orçamentária, né, que é uma questão que tem força de lei no Brasil. Então há uma legislação a respeito do que se pode gastar e onde se pode gastar. E nessa formatação, nesse arranjo legal é que houve um rombo. Então se gastou 400 bilhões a mais dentro daquilo que já estava previsto. Tá? Mas vamos entender dessa maneira, porque senão a gente fica achando, tá, e agora de onde é que o Brasil vai tirar esse dinheiro? Não, isso não é um problema, isso já foi pago e o Brasil se financiou como qualquer estado de moeda soberana faz, se financiou gastando. Tá? Mas há essa questão aí sim do governo Bolsonaro. Onde vem isso? Isso vem de PEC Kamikaze, que ele utilizou para quebrar a regra de ouro. O que é regra de ouro? Você não pode tomar empréstimo para pagar a despesa do dia a dia. Tá. Né? Então, eu não posso ir no banco para pegar um dinheiro para pagar o meu almoço, para pagar a mensalidade da escola, para pagar... Assim, ó, e é uma bobagem a regra de ouro, tá? Assim, ó, a gente tem que ter algum arcabouço fiscal? Sim. Regras fiscais são necessárias para o arranjo da economia capitalista. Mas assim, essas regras têm que ser funcionais. E a galera se ilude com esse tipo de coisa de regra de ouro, porque diz o seguinte, olha, você não pode pagar a despesa corrente, né? Bom, mas aí você paga outra despesa que não é a corrente, né? Dessa maneira, e aí paga com o dinheiro que você usaria para pagar isso que você não pode, com o dinheiro que você pode gastar nisso. Então, na verdade, você está trocando uma coisa pela outra, mas na verdade, isso é uma regra muito fraca, ela não impede o Estado de se financiar. Sabe? É tipo assim, vamos se enganar, vamos mentir pra gente mesmo. Saca? Vamos criar uma regrinha aqui pra dizer que há uma limitação que não há. Não sei se vocês entenderam, mas é isso. Olha, não dá pra se financiar com dívida pra pagar a despesa corrente. Ok, então a gente paga a despesa corrente com aquilo que não vem de dívida. E aí paga outras coisas com dívida. A gente simplesmente troca. Né? Tanto é que foi necessário quebrar a regra de ouro e se quebrou. Foi necessário burlar teto de gastos e se quebrou. Veja, essas regras fiscais, em geral, são autoimposições colocadas no governo. Né? E as regras fiscais, elas não podem ser simplesmente autoimposições, elas têm que ser funcionais. Ou seja, elas têm que permitir à economia perseguir objetivos. Né? Nível de emprego, nível de crescimento, nível de atividade econômica, nível de renda, inflação. Esses são bons indicativos para a gente ir ajustando a regra fiscal. Olha, há uma pressão de demanda, tem gargalos estruturais aparecendo, a inflação está começando a aparecer em alguns núcleos. Opa, vamos ter que segurar aqui então, talvez um pouquinho a política fiscal. Enfim, é nesse sentido, mas não regras fixas pré-estabelecidas. Me preocupa muito isso que o Haddad vai apresentar. Ele deu algumas pistas, mas ainda não apresentou. Mas vamos ver. Ele vem dando sinais de que quer apresentar alguma coisa para agradar o mercado. Mas presta atenção no que eu estou dizendo. Não importa o quão neoliberal ele seja, o mercado não vai gostar. Meu plano de saúde. Eu só posso pegar um empréstimo, né? Isso é o que... Muito da crença liberal, do que o que se aplica... Boa parte do que se aplica no micro se aplica no macro. Do que se aplica para sua casa se aplica para o governo. Então... Não. Tá errado isso, entendeu? Não, essa analogia ela é impossível de ser feita. Quando ela é feita, ela é mentirosa. Né?
Porque em nenhuma casa, em nenhuma empresa, em nenhuma firma, você tem um mecanismo de criação de crédito ilimitado. O governo tem. Então, a única coisa que o governo tem que saber é como utilizar a sua capacidade de crédito ilimitado, para que ele não produza inflação, para que ele tenha desenvolvimento e gere emprego. A lógica da família é absolutamente diferente, né? O governo primeiro gasta para depois arrecadar, a família primeiro arrecada para depois gastar. Então, veja, o Kim Kataguiri está desinformando, ele está repetindo uma barbaridade sem pé nem cabeça, com um ar de intelectualidade. É isso que me impressiona. Saca? Nós precisávamos ter, para combater, liberais mais sofisticados, né? Até temos, mas esses não estão fazendo os discursos de massa, nos obrigando a reagir aqui a um Kim Kataguiri da vida, né? Que, infelizmente, é essa mediocridade aí que vocês estão assistindo. Você não pode tomar empréstimo pra isso. Por quê? Porque depois você não vai ter como pagar. Você tá usando pra pagar uma despesa do dia a dia, né? Mas e aí? E depois? Mas você pode usar pra abrir uma empresa. Você pode usar como capital de giro pra uma empresa que você já tem. Você pode usar pra fazer um investimento, comprar uma máquina nova, contratar um funcionário novo, mais qualificado, criar um cargo novo na sua empresa. Porque aí você tá pegando aquele empréstimo pensando no retorno que aquilo vai dar. Então, a regra de ouro diz, você pode pegar empréstimo pra fazer investimento. Construir uma rodovia. Sabe, nem se ele tivesse certo, ele tá certo. Claro que ele não consegue nem tá errado, né? Ele teria que melhorar um pouco ainda para estar errado, mas nem se ele tivesse certo, ele tá certo, porque veja, se o governo se endivida para pagar salário que seja, já há um efeito multiplicador na economia, gente. Você paga salário, a pessoa vai no mercado, enche o carrinho de compra, o cara do mercado vende, o cara que transporta, o cara que produz, vende, produz, emprega mais gente, enfim, a economia gira. Quer dizer, nem se ele tivesse certo, ele estava certo, né? Vai dar retorno no futuro. Construir uma ferrovia vai dar retorno no futuro, né? Agora, você não pode pagar previdência. Dinheiro não volta. Você não pode pagar benefício social. Benefício social é importante? Mas precisa ser pago com o dinheiro gerado agora. Você não pode endividar as futuras gerações por causa do benefício pago agora, porque as futuras gerações não vão se beneficiar disso. Pelo contrário, elas vão estar endividadas. Isso é uma outra mentira, sabe? Das futuras gerações. Gente, a dívida velha paga com dívida nova. No capitalismo é assim. Dívida pública velha se paga com dívida pública nova, né? Por isso que a gente não deve se atentar, por exemplo, a montante da dívida, e sim a proporção dívida-PIB, sabe? Curva de crescimento da dívida, né? É esse tipo de coisa que a gente se atenta, porque o montante é irrelevante. Porque o Estado tem essa capacidade limitada de crédito. Então, o Estado não pode errar na condução da sua capacidade de crédito, porque ele pode produzir inflação, porque ele pode colapsar a moeda, porque ele pode não produzir um nível de emprego decente, enfim, tem muitas coisas que podem acontecer, né? Agora, ele jamais vai ficar sem a moeda que ele emite para honrar compromissos precificados nessa moeda. Por isso que 100% dos países que quebram porque falta moeda estrangeira. É isso que acontece. E foi isso que foi feito, então? Foi isso que foi feito. E aí, agora, né, quando os bolsonaristas falam, olha lá, o Lula furou o teto aqui na PEC Argentina, na PEC da transição. Aí o Lula volta e fala, o Bolsonaro furou o teto 4, 5 vezes. E é verdade. E é verdade? E é verdade. Na real, isso é pouco relevante, né? A questão não é gastar, a questão é qual é o gasto, como se gasta. É isso que a gente tem que começar a bater. Na qualidade do gasto público. O gasto público de qualidade é sempre bom para a economia capitalista. É sempre bom, 100% das vezes. Então, o que a gente tem que pensar não é se o Estado deve gastar, é onde o Estado deve gastar. Porque o gasto bom, o gasto bem feito, o gasto público de qualidade, né, é o que nos interessa. Com o voto dos bolsonaristas e com o voto dos petistas. Por que os petistas votaram isso? Pra ter o que falar ou porque... Não, porque o petista, se aumenta de gasto, se é uma pauta assim, vou aumentar o auxílio. E eles são contra o teto de gastos. Eles já são... Então pra eles, pra base deles, eles... são peronomute. Na oposição, eles são mais contra o teto do que na situação, viu, Kim? Eu acho que já deve ter dado tempo pra tu perceber isso, né? Eles têm um discurso de, olha como a gente é nobre. Mesmo sendo oposição, a gente vota a favor dos mais pobres.
Quando na É que se é pra dar benefício social, assim, tem que votar junto sim, né, cara? Porque afinal de contas, né, assim, o mercado nunca quer deixar o povo sequer se alimentar. Quando vem alguma migalha que o mercado permite, bom, é lógico que a gente tem que votar junto, né? Então, o PT ou qualquer outro partido de esquerda que esteja presente na Câmara tem que votar junto, Na lógico. verdade, era o Bolsonaro só endividando o país e prejudicando os mais pobres, porque isso paga agora. A gente tá pagando isso, a taxa de juros. Não é à toa, né? Os petistas Sabe essa história? Eu queria sair perguntando nas ruas, fazer uma pesquisa. Porque, assim, isso é um mito liberal, sabe? Não, o endividamento público piora a vida dos mais pobres. O que piora a vida dos mais pobres, senhor Kim Kataguiri, é o desemprego. É a diminuição da renda, é a precarização do trabalho, é a reforma trabalhista. É isso. Sabe, sempre contam pro pobre a mesma historinha. Olha, agora nós vamos tirar os direitos de vocês, porque assim vai ter mais emprego. O que aconteceu de fato na vida do pobre? Ele ficou sem direitos e sem emprego. Porque qual é a lógica? Se há demanda, se os capitalistas estão vendo perspectiva de vender, eles contratam independente dos direitos trabalhistas. Eles contratam. A gente chegou no menor nível de desemprego da nossa história muito antes da reforma trabalhista, mas a economia estava aquecida e o capitalista contrata. Ele paga sem problema nenhum porque ele tem perspectiva de lucro. Outra coisa, taxa de juros. A taxa de juros é uma decisão, tá? É uma decisão política. Política, exclusiva do Banco Central. Exclusiva do Banco Central. Porque o Banco Central escolhe por quanto que ele vai precificar os seus papéis. Ele escolhe, como qualquer capitalista que vende a sua mercadoria. O Banco Central assim também o faz. Então ele escolhe, ele precifica. Então, assim, sempre a decisão sobre juros vai ser uma canetada, porque não tem como ser de outro jeito. É assim que funciona. O Banco Central vai olhar para a economia, ele persegue algumas metas e ele vai ter um entendimento de qual a taxa de juros que ele tem que praticar para atingir essas metas, ele determina a taxa de juros, que é a taxa curta de juros, né? Que é a taxa Selic. A taxa básica de juros é a taxa que o Banco Central quer que os bancos pratiquem no mercado interbancário de reservas. É essa taxa que nós estamos falando. É essa taxa que nós estamos falando. É essa que o Banco Central precifica, como qualquer capitalista precifica a sua mercadoria. Vocês falam, olha, Então, é por causa do Banco Central autônomo. Essa briga do Lula com o Banco Central, o que Banco tá rolando? Central, Porque eles querem que baixe a taxa de juros? Artificialmente, como a Dilma fez. Aí depois que aconteceu, a gente teve a pior inflação desde o Plano Real. Olha só, isso é uma bobagem, cara. Ele tá falando uma bobagem. Tipo assim, ó. Eu vou inserir qualquer coisa agora aqui nesse meio aqui e para culpar a Dilma. O problema econômico da Dilma foi uma má avaliação da nossa conjuntura econômica. Se acreditou ter um espaço de crescimento via estímulo, onde já não se tinha mais. A gente teve uma inflação de demanda no governo Dilma. Mal calculada, né, com desoneração do IPI da linha branca, de automóveis, quando a economia já estava no talo funcionando. Né? Desemprego em níveis historicamente mais baixos que a gente já teve. Né? Aí teve queda de juros, né? E aí teve política de desoneração fiscal. Teve erro ali. Teve outros erros, mas só para citar alguns. Agora não tem nada a ver. Rigorosamente nada a ver. Agora é outra situação. Agora a gente tem uma economia anêmica, grande parte da capacidade produtiva ociosa, desemprego alto, renda baixa, a maior taxa de juros real do mundo. Tá? Então agora nós temos uma situação absolutamente incomparável com o que se tinha no governo Dilma, com a crise do governo Dilma. A gente chegou a ter no auge do governo Dilma 4% de desemprego. Tá? E quando isso subiu um pouquinho, mas ainda estava muito abaixo do que está agora, eles achavam que havia espaço ainda para mais estímulo e já não havia mais. Completamente diferente do que a gente tem agora. Tá? Agora a gente tem um choque de custos, né? E uma pressão cambial que elevaram os preços. Isso já está voltando para o lugar. Há algum estresse no mercado em função da realidade da economia dos Estados Unidos, mas em nada a nossa política de juros colabora para sair dessa situação. Ao contrário, essa política de juros que a gente está tendo aqui pode, inclusive, trazer para nós um problema que os Estados Unidos está vivendo agora, né? Que é uma crise de crédito bancário.
Claro que aqui a situação dos bancos é bem melhor, em função da concentração que a gente tem do lucro dos nossos bancos, mas também há uma série de papéis que impactam nos nossos bancos em função dessa alta taxa de juros. Isso também é um problema, né? Agora, nada a ver com o que o Kim está falando. Aliás, o Kim Kataguiri, quando vai falar de macroeconomia, é um Deus nos acuda. Não que ele fale melhor das outras coisas, mas ele engana melhor, pelo menos. Aqui, olha, aqui é terror e pânico. No governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma. Baixar a taxa de juros Na canetada. na canetada é a pior coisa que pode ser feita. É a pior coisa. A Venezuela fez isso muito. Porque a Venezuela, a Argentina, todo país que quebra, né, tentando controlar a economia, é a mesma coisa que controlar preço. O juro é o preço do dinheiro. É. Isso, os juros é o preço do dinheiro. Agora vamos ver o que ele vai falar. Tô até curioso. Se eu controlo o preço, sei lá, do tênis, aí eu falo, ó, esse Nike Shox aqui precisa ser, acho que eu tô até, já nem deve, sei lá, se vende Nike Shox ainda. É uma coisa Isso revela a sua idade, mas tudo bem. Sei lá, tô vendendo Nike Shox aqui por R$100. A Nike ou não vai vender, né, ou vai vender ilegalmente no mercado negro. Vai sumir da prateleira. Aí, o que isso tem a ver com a taxa de juros do Banco Central? Tá, como é que tu vai fazer essa analogia aí? Vamos ver. Vai sumir da prateleira, o que a gente viu na época do Sarney, do fiscal do Sarney, etc, o empresário sendo preso e por aí vai. A mesma coisa acontece com a taxa de juros. Só que com a taxa de juros, quando você baixa artificialmente, o que acontece? Ninguém quer emprestar dinheiro pro governo. Porque a taxa... Eu fico imaginando, né, um governo que emite a moeda pedindo a moeda que ele emite emprestada para o mercado. Imagina o Banco Central chegando pro Santander. Oi, Santander, tudo bem? Olha só, a gente tá com um problema aí para pagar as contas aqui no Brasil. Aqui o governo não consegue pagar mais. Vocês têm uns reais aí pra gente pagar essas contas aí? Presta atenção no que você tá falando, sua anta! Não é possível! Não é possível! Fala pausadamente esta merda na frente do espelho e pensa! Se tem cabimento você dizer uma coisa dessas? Que o governo vai pedir dinheiro emprestado pros bancos? É rigorosamente o contrário, cacete! É o contrário! É os bancos que precisam do dinheiro emitido pelo Banco Central! Aonde que o governo precisa pedir dinheiro emprestado para os bancos? Isso não faz nem sentido. Isso não faz nem sentido. Isso não faz sentido. Uma coisa dessas. Porque olha só, aí claro que o raciocínio dele não vai ter que bugar, porque na cabeça deles, olha, se o governo muda a taxa de juros, é a taxa de juros que ele está pedindo dinheiro emprestado. Como que o governo vai estabelecer a taxa de juros que o outro vai cobrar dele? Você está entendendo que isso é um absurdo? É o contrário. A taxa de juros básica, a taxa Selic, que é essa que o Banco Central controla, ele não controla as outras, tá, gente? Não controla. O Banco Central não controla, né? Até pode influenciar se tiver poder para isso, mas aqui no Brasil nem isso tem. A curva de juros longa, o spread bancário, o quanto que a gente paga, tá aí rolando a semana a discussão sobre o crédito consignado, e o governo não consegue fazer, nem mesmo estabelecer um mínimo, ou melhor, o máximo de taxa de juros a ser cobrado no empréstimo consignado. O Banco Central não controla os juros praticados na economia. Ele controla qual juro? O juro que ele vai pagar. Que ele vai pagar. Olha, eu pago 2%, eu pago 10%, eu pago 11%. Ele não consegue dizer pro banco, olha aqui, ó, canetada aqui, ó, não, agora o juro é 3, tá? Tu vai me cobrar 3. Isso não faz o menor sentido. A taxa de juros é o quê? O quanto o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. A última vez... Não, isso não é a taxa de juros, tá? Não é. A taxa de juros é quanto o governo está pagando de taxa de juros. Tá? E além disso, outra coisa importante, assim, o governo não obriga os bancos a praticarem a taxa de juros que ele quer no mercado interbancário. Olha, a taxa de juros é 10, agora todo mundo é obrigado a praticar 10. Não é assim que funciona. Ele até pode pagar nos seus papéis esses 10, né? Pode precificar a Selic. Os títulos não são necessariamente precificados a Selic,
Tem vários tipos de títulos públicos, tem pré-fixado, tem pós-fixado, tem uns que é Selic, tem outros que não são, pode ser atrelado a dólar, enfim, tem muita forma de precificar título público. Não, quando o Banco Central estabelece a Selic, ele faz os bancos convergirem para a meta Selic de que maneira? Influenciando o nível de liquidez no mercado interbancário de reservas. O que significa isso? O Banco Central ele vai operar na quantidade de dinheiro disponível no mercado de dinheiro, ou seja, no mercado de reservas bancárias. E aí o que o Banco Central faz? Se ele quer subir a taxa de juros, né? Ou seja, se ele quer deixar o dinheiro mais caro, o que ele faz? Ele tira dinheiro desse mercado, ele deixa o dinheiro mais escasso nesse mercado. Aí os bancos vão começar a cobrar mais porque o dinheiro está pocando ali. Se o governo quer baixar a taxa de juros, o Banco Central quer baixar a taxa de juros, ele coloca mais dinheiro nesse mercado, o que vai fazer com que os bancos naturalmente comecem a cobrar menos por esse dinheiro. Não existe esta bobagem de juro numa canetada. Isso é de uma ignorância. Isso é ridículo. Isso é estúpido. Entendeu? O governo vai lá e diz, olha, ele pode precificar os seus papéis, que é só um tipo de papel que ele escolhe, qual ele precifica, e depois ele faz o mercado interbancário de reservas convergir para meta Selic. Meta Selic. E aí tem gente que vem dizer que entendeu? É isso, cara. O cara é uma metralhadora de bosta, fala com um ar de arrogância, né? E a galera ainda dá crédito porque esse cara fala. Não tem cabimento uma coisa dessa. Que o governo pediu dinheiro emprestado, só 15% ele conseguiu arrecadar. Cara. Olha que mentira, ele está dizendo que o governo foi pedir dinheiro emprestado e só conseguiu 15%. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim. Ele está falando de operações de venda de tesouro direto. Tá? Que são aqueles papéis que o tesouro pode vender direto para pessoas. Até pessoa física pode comprar, né? Vai lá e compra. Então ele oferta esse tipo de coisa assim. Mas, gente, isso é um tipo de operação. É um tipo de operação. Porque no normal, né, das compromissadas ali que o governo faz diariamente, né, para manter a taxa Selic onde ele quer, isso, tá, é tudo negociada com fundos de investimento e principalmente grandes bancos. Né? Tem uma expressão que é utilizada do inglês, que são os dealers. Né? Os bancos dealers, eles são os primeiros a ser informados. Temos aqui negociação de papéis para fazer. Os papéis brasileiros são 100% líquidos. 100% líquidos. Não há nenhuma dificuldade. A dificuldade de vender os nossos títulos, tá? Ela é zero. Zero. Não há que é pequena, grande, mas não, é zero. 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 Sabe por quê? Porque é uma questão muito simples. Se está acontecendo um déficit na nossa economia, sabe quando aparece lá no jornal, porque agora tem déficit, o Brasil tem um déficit, um déficit na prática, o déficit público significa um superávit privado, ou seja, tem mais dinheiro em circulação. Tem mais dinheiro em circulação. Quando o governo está vendendo títulos públicos, no caso o Banco Central vende títulos públicos, o Banco Central está tirando moeda de circulação. Tá entendendo? Por quê? Porque se tem muita moeda de circulação, a taxa de juros tende a cair mais do que ele quer, então ele entra lá vendendo. O que é essa venda? Ele está colocando no mercado papéis que não liquidam tributos, que são títulos públicos, e está tirando do mercado moeda, dinheiro. Né? Então ele está reduzindo o nível de liquidez no mercado interbancário de reservas, forçando para cima a taxa de juros. É isso que ele faz. Agora pensem como um banqueiro. Vamos fazer de conta que a gente é um banqueiro, tá? Ora, a taxa de juros está caindo porque tem muito dinheiro no mercado de reservas. Ou seja, eu estou aqui com dinheiro em casa. Tem muito dinheiro no meu banco, não consigo vender esse dinheiro a um juro atraente, porque o juro está caindo justamente porque todo mundo está tendo muito dinheiro. Mas aí, de repente, surge um banco central aqui, né? Dizendo, olha, eu pago tanto de juro para tu me dar esse dinheiro aí que está sobrando no teu caixa, tu fica com esse papel aqui que tu vai ganhar no juro. 100% líquido, título de curto prazo, que é assim que funciona a nossa dívida. Qual a chance do banco não querer? Porque a escolha do banco vai ser, olha, ficar com o dinheiro parado e não ganhar nada, ou trocar por um título público e ganhar a taxa de juros. O banqueiro vai pensar,
não gosto de dinheiro, vou deixar meu dinheiro parado aqui. Ou, vou comprar o título público. Sabe quando é que a dívida não é 100% líquida? Quando o mercado desconfia que o Banco Central não vai ter dólares para segurar eventual saída de grandes players do mercado. Por exemplo, quando o Brasil não tinha dólar, era difícil do Brasil ter uma dívida precificada em moeda nacional. Porque o que acontece? Por mais que o Brasil subisse a taxa de juros, um investidor de fora, ele não vinha para cá aplicar nos papéis brasileiros por um motivo muito simples. Olha, eu vou aplicar no papel brasileiro, eu vou estar trocando os meus dólares por cruzeiros, comprar esse papel para lucrar no juro desse papel. Quando eu lucrar no juro desse papel, ou seja, que eu puder realizar esse meu capital, eu vou transformar isso de novo em dólar e vou embora. Se na hora de eu transformar isso de novo em dólar para ir embora, não tiver dólar nesse Banco Central para eu poder pegar meus dólares e ir embora, aí eu investi mal o meu capital. Então, a galera não investe onde? Onde há um risco de ausência de dólares. Nós temos 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Então não há esse risco para o investidor. Não, eu posso investir no Brasil para ganhar na taxa de juros do Brasil. Por quê? Porque não há risco. E aí, faz o quê? Quando não consegue mais pegar dinheiro emprestado. Exato. Aí você chegou num ponto que é confiança do... mas países desenvolvidos se endividam muito mais. Claro, vai um bilionário no banco pedir um empréstimo de centenas de milhões de reais e vai um pobre pro banco pedir um empréstimo de centenas de milhões de reais. Tem um erro de princípio aí, né? O governo não vai pedir dinheiro para ninguém, tá, galera? Entendeu que tem um erro de princípio? Ele começou errado o raciocínio não pode virar certo no meio do caminho. O banco vai dar pro bilionário? Óbvio, ele tem garantia. Vai dar pro mal pagador, que é o... Ele vai, às vezes, o cara... Sabe qual é a garantia do nosso Banco Central? 370 bilhões de dólares. É isso que interessa, o resto é bobagem. Pode até ser um bom pagador, mas assim, ele não tem dinheiro e garantia pra pagar 100 milhões. É a mesma lógica do país rico, país pobre. E aí ele coloca a culpa do Banco Central. A taxa de juros tá muito alta. A taxa de juros era maior no governo Dilma e chegou a ser 25% no governo Lula. Tá quanto agora? Agora acho que tá 13. E eles querem baixar. 13,75. Mas lá no Fernando Henrique chegou a 50%, tá? E é alta. E outra coisa, é ruim a gente comparar. Mas era 20 e tantos, era 30 e tantos. Porque era uma outra conjuntura, inclusive internacional. Hoje o correto é a gente comparar com economias do porte da nossa, no nosso tempo presente. E aí a gente percebe que não há justificativa, gente. Não há justificativa. Né? Eu não estou querendo dizer que o Brasil pode chegar agora e praticar uma taxa de juros negativa, ou que o Brasil pode agora praticar uma taxa de juros parecida com a praticada nos países desenvolvidos. Não é isso. Mas não precisa ser ou isso ou a maior taxa de juros real do mundo, né, galera? É isso que a gente está dizendo. Olha, tudo bem, eu não quero que o Brasil ofereça uma taxa de juros igual a da Suíça. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Não comporta isso. Eu acho que quando o nosso juro bateu 2%, baixou demais. Começou a dar alguns problemas ali. Agora, a gente não precisa ter 8% de juro real que nenhum país do mundo está pagando. Aí também não precisa. Não precisa. Vamos olhar as economias do porte da nossa e vamos botar alguma coisa dentro dessa realidade, né? E isso não é só eu que estou falando. Tem um monte de economista, inclusive liberal, falando a mesma coisa. Mas o problema é que os nossos neoliberais, que são os piores, eles não admitem nenhuma vírgula menos que o nosso couro, que o nosso sangue, que o nosso escalpo. É isso que eles querem da gente e eles não admitem nenhum centímetro a menos, tá? Baixar ainda mais? Por que eles ganham baixando a taxa de juros? Isso que eu não entendo. Não, o dinheiro fica mais barato, inclusive para o empresário gerar economia, etc. É bom você ter uma taxa de juros relativamente baixa, né? Agora, quando a inflação está controlada. Porque se a inflação está controlada, se os gastos públicos não estão controlados, se o governo está gastando demais, aí se você baixar o juro na canetada, só vai fazer com que ninguém invista. Só vai fazer com que com que os preços aumentem. Entendi. Isso é tão sem noção que já tá um monte de gente, né? Empresariado brasileiro, já tem gente começando a cair a ficha e diz, olha, eu acho que talvez a gente esteja dando um tiro no nosso próprio pé com essa taxa de juros aí. Já tá começando, porque é óbvio, gente, se baixar a taxa de juros, isso não vai resolver nossos problemas. Eu tenho insistido numa outra situação, que além da taxa de juros precisa de investimento público. Só a taxa de juros não vai resolver. Agora, se a gente tiver investimento público e a taxa de juros cair um pouquinho, o Brasil vai começar a deslanchar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque, o governo tá gastando. E tá pagando pouco pra quem empresta dinheiro. Logo, ninguém mais vai querer emprestar pro governo. O governo não vai pagar suas contas. Se o governo não paga suas contas, é a pior coisa que você tem pra credibilidade no país. Como é que eu vou investir num país desse?
Sabe o que é complicado, né, gente? O que é complicado é isso, né? Não entender o mínimo das coisas que fala. Mas, enfim, vamos ficando por aqui e vamos terminando aí.